Olá, povo amado de Deus, eu sou Francisco Isidório e quero trazer mais uma palavra ao coração de cada um de vocês. Neste dia tão maravilhoso que o Senhor nos concedeu para vivermos, que possamos hoje depositar toda a nossa fé naquele que nos fortalece. Que o Senhor Jesus esteja na vida de cada um de nós. Hoje eu quero falar a respeito de 3 coisas que faltam na terra. Nós temos visto a falta de amor no mundo, temos percebido a falta de interesse, de conhecimento de Deus. Hoje as pessoas se preocupam muito na matéria, se preocupam muito em trabalhar, se preocupam em fazer a sua vontade da carne, mas muito pouco se preocupam em fazer a vontade de Deus, em buscar conhecimento de Deus. Pois bem, hoje eu quero aqui deixar como base um texto na palavra de Deus que se encontra no livro de Oséias, capítulo de número 4, verso de número 1, que assim nos diz: Ouve a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus na terra. Bom, meus irmãos, nos dias do profeta Oséias, o Senhor notificou aos filhos de Israel 3 coisas essenciais que faltavam entre os habitantes da terra. Primeiro, verdade. Segundo, amor. E terceiro, conhecimento de Deus. Acredito que esta palavra pode ser contextualizada para os nossos dias. E com base nisto, nós vamos aprender sobre estas 3 coisas que também faltam em nossos dias. Primeiro, o amor. A primeira coisa que falta na terra é o amor. O amor é considerado o maior de todos os dons. Quando percebemos em nossos dias filhos matando pais, pais matando filhos, pessoas tirando a vida de outras pessoas por causa de coisas tão pequenas e banais, torna-se algo bem perceptível que a falta de amor é algo muito comum e grave neste mundo. Meus irmãos, em João capítulo 5, verso de número 42, o próprio Senhor Jesus denunciou a grande falta de amor nos seus dias, dizendo aos seus opositores: Mas bem vos conheço, que não tendes em vós o amor de Deus. E em João, capítulo de número 13, verso de número 35, Jesus ainda disse aos que o seguiam: Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Em Romanos, capítulo de número 13, verso de número 10, Paulo escreveu: O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. E João lembrou: Deus é amor. Segundo, falta verdade. A segunda coisa que falta na terra é a verdade. A verdade implica transparência e exatidão em relação aos fatos. Em 2 Coríntios, capítulo 13, verso 8, Paulo afirma que nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Quando percebemos
a falta de verdade e de transparência das pessoas em nossos dias, chegamos à conclusão de que falta mesmo a verdade na terra. Em Provérbios, capítulo de número 23, verso de número 23, o sábio Salomão escreveu: compra a verdade e não há vendas. Sim, a sabedoria e a disciplina e a prudência. Em Deuteronômio, capítulo 32, verso 4, Moisés escreveu: Deus é a verdade e não há nele injustiça. Em João, capítulo de número 14, verso de número 6, Jesus afirma que ele é a verdade. Em João 14, verso 17, vemos que o Espírito Santo é o Espírito da verdade. Em João 17, verso 17, Jesus diz que a palavra de Deus é a verdade. Em 1 Timóteo, capítulo 3, verso de número 15, Paulo lembra que a igreja do Deus vivo é a coluna e firmeza da verdade. Terceiro ponto, o conhecimento de Deus. A terceira coisa que falta na terra é o conhecimento sobre Deus. Em Mateus capítulo 22, verso de número 29, Jesus disse: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Quando percebemos a excessiva busca pelo conhecimento científico, tecnológico, filosófico, cibernético e tantos outros tipos de conhecimentos, e menos interesse pelo conhecimento sobre as coisas de Deus, chegamos à conclusão de que falta o verdadeiro conhecimento às pessoas. Em Oséias, capítulo de número 4, verso de número 6, o Senhor fala por meio do profeta Oséias, dizendo: o meu povo foi destruído, porque lhe faltou o conhecimento. Em Romanos, capítulo de número 1, verso de número 28, Paulo afirma: e como eles se não importaram de ter o conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso, para fazerem coisas que não convêm. E em Colossenses, capítulo de número 1, verso de número 9, Paulo ainda diz que devemos transbordar do pleno conhecimento da vontade de Deus, em toda a sabedoria e inteligência espiritual. Para concluir, meus irmãos, ainda que falte amor às pessoas, Deus amou o mundo de uma maneira imensurável e inexplicável. Ainda que falte verdade às pessoas, Jesus é a verdade de Deus revelada ao mundo. Ainda que falte o conhecimento de Deus às pessoas, Cristo veio revelar o verdadeiro conhecimento que liberta o homem da ignorância espiritual. Que possamos refletir nesse dia, meus irmãos, que possamos refletir e que tenhamos força e sabedoria para correr atrás da verdadeira necessidade de todos nós na terra: o amor, a verdade e o conhecimento de Deus. Que tenhamos um dia guiado e abençoado pelo Santo Espírito do Senhor. Aqui falo eu, Francisco Isidório.